Então, falaremos hoje para vocês sobre considerações da aposentadoria por invalidez do servidor público de Mariana, Minas Gerais. Vamos tratar do assunto referente à Lei Complementar número 064 de 2008, que é uma lei que instituiu o regime próprio de previdência social e cria o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mariana, dando outras providências. O povo do município de Mariana, por seus representantes legais, aprovou e o prefeito municipal sancionou a seguinte lei que nós vamos tratar aí nesse momento, justamente para explicar um pouco sobre a aposentadoria por invalidez. Então, o artigo 1º dessa lei estabelece os princípios e as formas para o funcionamento do regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos aposentados e pensionistas do município de Mariana, cuja organização será baseada em normas gerais de contabilidade atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Destaquei nessa lei para vocês o artigo 3º, que é a finalidade do regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares e cargos efetivos e dos aposentados e pensionistas da administração municipal de Mariana é a de garantir os meios de subsistência necessários nos eventos de invalidez. Então, é o que a gente avalia, né? A pessoa está incapaz para o trabalho, não é susceptível, não é possível a reabilitação para uma outra função, caminhamos para a invalidez e tem garantido no regime essa situação de invalidez em que o segurado possa se encontrar em função de alguma doença que vir a cometê-lo ao longo de sua vida. Também em função de doenças, temos os auxílios, né? Auxílio-doença, acidente em serviço, idade avançada, que seria a aposentadoria, reclusão, auxílio-reclusão e morte, né, pensão por morte, e a proteção à maternidade e à família. No artigo 4º dessa lei, né, a aplicação será observada além dos seguintes conceitos, né, então destaquei para você o conceito de benefícios, que é o que a aposentadoria por invalidez gera para o segurado. Compreendem as aposentadorias e as pensões, que se constituem nos direitos primordiais do segurado à previdência municipal, bem como os demais benefícios definidos no artigo 13 desta lei. Dos direitos dos beneficiários, seria o capítulo 1 da Lei Complementar 064, nós temos o artigo 13, que trata, né, sobre as prestações asseguradas pelo regime próprio de previdência social. Preenchidos os requisitos legais, classificam-se nos seguintes benefícios. Então, nós temos o item 1 do artigo 13, que nos fala, né, os benefícios que o segurado tem direito dentro dessa lei complementar. Então, seria a aposentadoria por invalidez, que é o que nós estamos justificando e apresentando aí para vocês hoje, a aposentadoria compulsória, que é quando completa a idade, né, e a pessoa aposentada compulsoriamente, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, auxílio-doença, o salário-família, salário-maternidade e abono anual. Nós não vamos tratar desses outros benefícios, o enfoque hoje é a aposentadoria por invalidez. Vamos então para o assunto da aposentadoria por invalidez. Destaquei para vocês na lei complementar o artigo 14. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo, e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico pericial que declarar a incapacidade enquanto permanecer nessa condição. Então, nós temos a situação do segurado que adquiriu uma doença que o incapacitou para o trabalho, e essa doença o incapacitou de uma forma que ele não consegue ser realocado para uma outra atividade, e nesse caso a doença não teve tratamento de cura, permaneceu com sequelas que o incapacitava para a atividade que ele exercia habitualmente. Então, isso nós avaliamos essa situação durante a perícia, o segurado passa por uma avaliação médica, em que é analisado todo o seu histórico laboral, o seu histórico de doenças, as medicações que está em uso, os exames complementares que ele realizou, bem como os laudos médicos que ele nos apresenta. Também procedemos o exame físico do segurado para verificar a situação de saúde atual naquele momento da avaliação. E, por fim, concluímos se a atual situação do segurado o incapacita para o trabalho ou não.
Então, se realmente for concluído que aquela doença que ele está apresentando o incapacita para o trabalho, pode ser para vários trabalhos, a gente chama de uma incapacidade multiprofissional, ou pode ser para todo e qualquer trabalho, em que a gente diz que a incapacidade é omniprofissional. Então, nessas situações de incapacidade e de não sendo possível uma readaptação para uma função em que ele seja capaz de exercer, mesmo com a doença que ele apresente, nós vamos sugerir para aquele segurado a aposentadoria por invalidez, homologando a aposentadoria e, posteriormente, né, a cada ano, nós vamos fazer a revisão dessa aposentadoria com a convocação do segurado. Então, no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar, né, 0468, os proventos da aposentadoria por invalidez, eles serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Então, nessas três situações, acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa e incurável, nesse caso não vai ser proporcional, vai ser uma aposentadoria, né, não proporcional ao tempo de contribuição, mas integral. E no parágrafo 2º, os proventos não poderão ser inferiores a 70% do valor calculado na forma estabelecida do artigo 40 desta lei. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né, dentro do parágrafo 1º, ele cita essa doença grave, contagiosa e incurável. O que seria essa doença grave, contagiosa e incurável, que a gente verifica também no ato da perícia em que se é determinada a aposentadoria por invalidez. Então, no parágrafo 6º desse artigo, determina os tipos de doenças que são consideradas graves, contagiosas ou incuráveis, e citam aí, né, enumeram aí cada uma dessas doenças. Então, a primeira que ele cita seria a tuberculose ativa, que é a tuberculose na sua forma manifesta, né? O caso de uma hanseníase, alienação mental, temos também neoplasia maligna, casos de cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, casos de doenças do coração graves, né, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave. Também são citados estados avançados de doença de Paget ou osteoite deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS. Também é determinado aí como doença grave, contagiosa e incurável a contaminação por radiação. E também nesse parágrafo é citado outras doenças que a lei federal vem a indicar, ou que o órgão da biometria médica, através de pronunciamento circunstanciado e com base em conclusões da medicina especializada, declarar como graves, contagiosas ou incuráveis. Então, essa letra no N, né, também a gente avalia durante a perícia e indica se há um enquadramento aí nessa letra N da lei, parágrafo 6º aí dessa lei complementar. No parágrafo 7º, a concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico pericial do órgão competente. É o que nós fazemos no IPREV Mariana, nós fazemos a perícia do segurado justamente para verificar do ponto de vista médico se aquele segurado apresenta, né, condições para o trabalho ou não. Então, em sendo concluído que ele não apresenta condições para o trabalho, e que aquela doença que ele apresenta o incapacita de forma definitiva para as suas atividades, insusceptível, não sendo possível readaptá-lo em uma outra atividade, nós vamos sugerir, então, e indicar a aposentadoria por invalidez. E no parágrafo 8º, cita que o pagamento do benefício por invalidez decorrente de alienação mental somente será pago o respectivo curador do segurado nos termos do Código Civil. Então, né, se o segurado ele apresenta uma situação de saúde classificada como alienação mental, ele tem um curador, ele não é capaz, né, de regir a sua vida, de responder pelos seus atos, né, então esse curador é que vai ser responsável pelo segurado. Então, eu cito aqui para vocês da lei complementar do auxílio-doença, que não é o caso da gente discutir nesse momento, seria para uma outra live, o auxílio-doença,
ele pode gerar uma aposentadoria por invalidez. Eu posso ter um segurado que já se afasta de uma forma definitiva, tem uma doença tão grave que ele não vai ficar um período em auxílio-doença. Na primeira perícia em que ele é avaliado, já é indicado a aposentadoria por invalidez, de modo que ele não teve uma incapacidade temporária, a incapacidade dele foi definitiva pela situação grave de saúde em que ele se encontrava. Como eu posso ter aquele segurado que, primeiramente, desenvolve uma doença, ele é afastado por um tempo do seu trabalho em auxílio-doença, e numa revisão do auxílio-doença, ele é considerável incapaz para o trabalho de forma definitiva, sendo impossível a reabilitação, no caso, vai ser indicado a invalidez para ele, que é o parágrafo 2º desse artigo 18 da lei complementar, que eu leio aí para vocês: ao fim do prazo do benefício, o segurado será submetido a nova inspeção médica que concluirá pela volta ao serviço, ou pela prorrogação, né, no caso, pela volta ao serviço, seria uma opção, né, do médico durante a avaliação da perícia, ou também teria a prorrogação do auxílio-doença se houver a permanência da incapacidade para o trabalho. Também pode indicar uma readaptação profissional para uma atividade em que ele seja capaz de exercer, com as limitações, com as restrições que ele ficou em função da patologia apresentada, ou pela aposentadoria por invalidez em função da não recuperação, com o tratamento todo realizado pelo segurado, e em função dele não ser, das suas limitações não serem compatíveis com uma nova função para ele exercer. Também destaquei para vocês no artigo 18 da Lei Complementar o parágrafo 5º: segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de readaptação para o exercício de seu cargo, deverá ser aposentado por invalidez. Então, a própria lei já define a situação para nós médicos, peritos, avaliarmos, né, e determinarmos se o segurado vai ser encaminhado ou não para invalidez nas situações de gozo, né, de auxílio-doença. Então, nós vamos avaliar todas as situações e, nesse caso, se não for possível a readaptação, indicaremos uma aposentadoria por invalidez para aquele segurado. Também coloquei para vocês a questão da revisão do benefício da aposentadoria por invalidez. Essa revisão é tratada no artigo 57 da Lei Complementar 064. Nesse artigo é citado: o segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, independente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se anualmente a exame médico a cargo do órgão competente. Então, anualmente são convocados os aposentados por invalidez para passarem por uma nova perícia, a fim de revisarmos as condições que levaram aquele segurado a ser aposentado por invalidez. Então, nós vamos verificar no exame pericial se o segurado ainda permanece com as mesmas condições que geraram a aposentadoria por invalidez. Pode ser que houve agravamento da situação que ele tinha, né, da doença que ele tinha anteriormente, né, mantendo então a indicação da aposentadoria por invalidez, ou então houve uma melhora da situação de saúde dele, de modo que ele seja capaz de retornar às atividades que ele habitualmente exercia antes da aposentadoria por invalidez. Então, é importante destacar que essa revisão, né, nos dá a possibilidade de avaliar, né, se realmente aquele segurado que foi aposentado por invalidez permanece com as situações que geraram a sua invalidez ou houve melhora do quadro, sendo possível o retorno às suas atividades. Então, é isso que eu tinha para falar para que a gente consegue entender melhor o que a gente avalia, né, como perito durante uma perícia de aposentadoria por invalidez. É fundamental que o segurado venha com todos os relatórios e que esses relatórios sejam atuais, para que a gente possa, numa revisão ou numa indicação, né, se for o caso de uma avaliação inicial de aposentadoria por invalidez, conhecer todo o quadro clínico daquele segurado, entender sua patologia, a evolução, quais são as limitações que ele apresenta naquele momento da perícia, e se no final, né, depois de um exame físico, a gente entende que o caso seria para a indicação da aposentadoria por invalidez ou
de uma manutenção desse benefício, caso o segurado já venha na situação de aposentado por invalidez, que é a revisão anual que eu citei para vocês, que está prevista no artigo 57 dessa lei complementar. Então, gostaria de perguntar, né, se tem alguma dúvida, se vocês gostariam de algum outro esclarecimento, para que nós podemos compartilhar mais sobre essa informação. Agradeço aí a atenção de todos, espero que possa ter contribuído aí para esclarecer um pouco mais sobre o assunto da aposentadoria por invalidez. Espero que o segurado não precise se utilizar dessa aposentadoria, né? Que todos temos saúde, que possamos aposentar por tempo de contribuição ou idade. Até uma próxima, né? Fico à disposição aí de todos para esclarecer qualquer dúvida que tiverem.